dia! Seja bem-vindo ao Noticioso Esporte Clube. Hoje eu estou aqui com meus companheiros de bancada, Luiz Henrique. Tudo Salve, bem, Luiz? Salve, André. Informação e credibilidade aqui no Noticioso. Bom demais. E Thiago Araújo. Olá, Andrezão, tudo bem? Show de bola. Então, galera, muita notícia pra vocês hoje, tá? Muita coisa aconteceu no futebol mineiro. Nós vamos falar um pouco dessa rodada que tá vindo aí, a 14ª rodada do campeonato, a 15ª, perdão, rodada do Campeonato Brasileiro. E nós vamos ter os seguintes jogos. Vamos ter Atlético e Bahia, 11 horas da manhã no Independência, América e Guarani também no Independência, mas no domingo às 11 horas da manhã, e para fechar a rodada mineira, CSA e Cruzeiro, lá no estádio Rei Pelé. Então vamos começar aí falando desse jogo do Cruzeiro, né, Luiz? O que você está esperando desse jogo do Cruzeiro, com essa chegada do Rogério Ceni, toda essa nova movimentação que está dando dentro da Toca da Raposa? Olha, esse jogo do Cruzeiro é para afirmação do time no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vinha de momentos terríveis com o Mano Menezes, passando por dificuldades, sobretudo na criação, e nós pudemos ver contra o Santos um Cruzeiro mais ativo, menos burocrático, tocando mais a bola, criando chances de gol, não é? Com mudanças decisivas no time. Primeiro, em relação à postura, um time que joga para cima. O Dodô funcionou muito bem no meio-campo. Ele declarou que quer jogar no meio-campo. Ficou muito claro que Henrique e Ariel Cabral não conseguem fazer o time jogar. E tivemos boas surpresas. O retorno do Fred às redes. Nós tivemos também o Thiago Neves voltando a ser decisivo. Portanto, o Rogério Ceni se mostra um treinador atualizado, apto, capaz de fazer esse time do Cruzeiro jogar pra frente. E é isso que a gente quer que aconteça contra o CSA. O Cruzeiro tem um jogo duríssimo contra o CSA. Não pensemos nós que o jogo será fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa se afirmar, precisa conquistar os 3 pontos, porque se afasta da zona de rebaixamento. Mas ele tem, na sequência, uma missão duríssima, que é o Vasco. Então esse jogo contra o CSA precisa mostrar um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro ativo. E para isso nós vamos precisar que o Rogério Ceni motive ainda mais essa equipe do Cruzeiro. Olha, vai ser um duelo de romper os cascos. Vai ser mesmo. Olha, inclusive eu acho bem interessante essa parte. Eu tô olhando aqui, ó, para a tabela do campeonato. Se o Cruzeiro vencer o CSA, ele vai para os mesmos 17 do Vasco. Então, realmente, o Vasco ele é o 15º colocado. O Cruzeiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, realmente, essa importância de vencer o CSA para se distanciar do CSA, né? Colocar o CSA abaixo na tabela. E o Cruzeiro vencendo também o CSA dá uma tranquilidade para o jogo lá de setembro contra o Internacional, né? Certamente. O Cruzeiro precisa vencer o CSA, vencer e convencer. Na sequência, o Cruzeiro tem o Vasco. E aí sim, um confronto direto. É um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Não é arriscado dizer que se o Cruzeiro vencer o CSA, vencer o Vasco, ele se coloca numa outra condição para enfrentar o time do Internacional. O Internacional, diga-se de passagem, é um time muito bem organizado. É um time que sabe se defender, é um time que sabe atacar, consegue sair rapidamente em contra-ataques, não é? Quer dizer, o time do Internacional é muito bem postado, é muito bem armado, mas não é imbatível. É preciso que o torcedor cruzeirense acredite, o time do Internacional não é imbatível. O duelo contra o Internacional é um duelo do tamanho da tradição do Cruzeiro. Esse mesmo Cruzeiro que em outros momentos já foi a Porto Alegre e extraiu vitórias exuberantes de lá. Lembremos, nação, lembremos que já conquistamos em 97 a Libertadores num jogo em que fizemos 3 gols contra o rival do Inter, o Grêmio, e a partir dali nós arrancamos para o título. Então, esses 2 confrontos, CSA e Vasco, precisam, não é? Ser muito bem encarados pelo time do Cruzeiro, porque eles cacifam o time do Cruzeiro para aí sim a vitória na Copa do Brasil. E se me permite alongar um pouquinho mais, vitória contra o Internacional significa no mínimo 21 milhões na conta do Cruzeiro. No momento em que o clube apresenta dificuldade financeira, problemas fora de campo, qualquer somatória é bem-vinda. Não é? É preciso que o Cruzeiro se classifique também na Copa do Brasil. E a torcida vai cobrar.
E ô Thiago Araújo, o que você acha dessa partida do Cruzeiro aí contra o CSA? Na verdade, é uma partida de afirmação, né, dessa nova etapa aí do Rogério Ceni. É impressionante como a mudança de um técnico, né? Evidentemente foi só um jogo, né? Ganhou um jogo, mas como a mudança de um técnico traz novos ares, né, aos jogadores. O elenco do Cruzeiro é um elenco muito qualificado, tem excelentes jogadores, mas o Mano Menezes, ao longo desses anos, ele acabou se desgastando, que eu acho que é uma coisa normal assim no futebol brasileiro. Não sei se faltou motivação, mas eu acho que até pela característica do Mano de jogo, com um time extremamente defensivo, né? E saindo muito na reação, eu acho que esse tipo de futebol, às vezes os próprios jogadores ficam insatisfeitos porque alguns deles querem jogar de uma forma mais ofensiva, mas não podem. Então eu acho que a capacidade do Cruzeiro para jogar nesse novo formato, ele traz melhores resultados, e eu acho que o primeiro jogo ilustrou essa vontade dos jogadores em mudar essa postura. Então eu acredito que a partir de agora vai ter uma outra postura, né, do time, de uma forma geral, mas realmente o Cruzeiro demorou muito a reagir, são 15 rodadas, eu não acredito que o Cruzeiro vai permanecer nessa zona de rebaixamento, mas também não vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Ele vai estar brigando ali na parte intermediária, mas o plantel do Cruzeiro é muito bom, o time do Cruzeiro é muito bom, e o Rogério Ceni trouxe um sangue novo, né, de uma forma geral. Então eu acredito que a partir de agora o Cruzeiro vai entrar um pouquinho mais no campeonato e também credencia essa vitória que ele teve contra o Santos, credencia o Cruzeiro e muda o patamar do jogo contra o Internacional. Acho que o Cruzeiro vai com outro ânimo, com uma outra possibilidade. Não acho uma vantagem tão grande assim, 1-0 do Internacional. Agora realmente nós vamos ter um bom jogo, né? Porque o jogo vai ser parelho. Agora, se fosse na semana seguinte do primeiro jogo, acho que o Cruzeiro teria problemas, mas agora ele tem uma outra esperança de jogar um pouco melhor, né? O espaço do jogo ter sido alongado para o Cruzeiro foi muito bom, porque o Cruzeiro ele pôde pegar e ter um treinamento com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está tendo 2 semanas de treinos livres, ou seja, de domingo a domingo. Isso é muito bom para um time, pegar cancha, para pegar o que o treinador quer, o sistema tático que o treinador tem, a ideologia de trabalho do treinador, e isso é muito legal. Agora tem mais 2 detalhes, né, rapidinho? Veja bem, o Rogério Ceni foi muito esperto, muito sagaz. Por quê? Ele entendeu que o futebol ofensivo faz parte do DNA do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro já estava cansada do futebol retranqueiro do Mano Menezes. Com todo o respeito aos títulos que o Mano Menezes tem, a tudo que o Mano Menezes fez pelo Cruzeiro, a vida é cíclica. O ciclo do Mano Menezes chegou ao fim. O Cruzeiro precisava retomar o DNA do futebol ofensivo. Veja que o Fred chegou a declarar que o próprio estilo do Mano Menezes não favorecia o futebol dele. Vale dizer, não favorecia. Uma declaração muito forte, mas eu acho, se você me permite, declaração fortíssima. Se você me permite, eu acho que foi uma declaração infeliz. Não, infeliz. Quando eu falo infeliz, pelo momento que foi depois de uma derrota. O Fred, ele tem atitudes que realmente não são atitudes que beneficiam um grupo como um todo. Eu acho que esse tipo de atitude deve ser repreendida, porque isso não favorece o grupo. Eu acho que ele pode sim ter esse conceito, ele pode falar sobre isso, mas não depois de uma derrota, não depois de um jogo tão importante. Então acredito que o Fred errou, e não sei se ele errou de forma inocente. Acredito que ele tinha uma outra intenção ali com essa declaração. Não, você está correto. Eu acho que posicionar-se publicamente não é a melhor atitude. Contudo, são 2 aspectos. O primeiro é que é inegável que o time precisava jogar para frente e que o sistema do Mano Menezes não favorecia o Cruzeiro jogar para frente. E o Rogério Ceni conseguiu resgatar esse DNA ofensivo do Cruzeiro, né? Você veja bem, ele colocou de novo o Thiago Neves para jogar. Tá certo que é um jogo. Quando eu digo para jogar é o seguinte: não entrar em campo, jogar e decidir. Ele colocou o Fred para fazer gol. E o outro aspecto é que, sim, foi feliz porque não se faz uma declaração dessa publicamente, né? Vovó dizia que roupa suja se lava em casa. É verdade, é por aí mesmo. Mas, de toda maneira, o time é outro, né? O time é outro. A partir de então, a partir da chegada do Rogério Ceni. Tomara que continue assim. E o Cruzeiro está atrás de um novo atacante, né, Luiz? O Cruzeiro tem buscado um novo atacante. O nome da vez... Notícia de hoje, notícia fresquinha. O nome da vez é o atacante Guilherme do Sport Recife, o atacante que pertence ao Grêmio. O atacante chegou esse ano, no início desse ano, ao Sport.
foi titular em quase todos os jogos, tem se destacado, e o Cruzeiro, nessa proposta de reformulação, de rejuvenescimento do elenco, quer trazer o Guilherme. Então o Cruzeiro teria hoje o Fred, tem hoje o Fred, o Sassá, e quer acirrar essa concorrência trazendo o Guilherme, né? Podemos questionar se o Cruzeiro, nos últimos anos, tem feito as melhores escolhas de jogadores. Tinha aqui o Ávila foi embora, é destaque do Boca Juniors, né? Tinha aqui o Alisson, pode não ser a Brastemp, mas é um bom jogador. Na realidade, o futebol brasileiro é um bom jogador. É destaque no Grêmio hoje. E busca um atacante. Podemos dizer que o Cruzeiro pode não ter feito as melhores escolhas. Sim. Mas, sem dúvida alguma, para a realidade do futebol hoje, o Guilherme pode sim ser uma boa opção. É uma possibilidade de contratação. Não quer dizer que venha a ser reforço. Entendi. Concordo com você nisso aí. Ó, você noticioso, curta o nosso canal, compartilhe em suas redes sociais, não deixe de ativar esse sininho aqui do lado, é muito importante. Esse programa é de mineiro para mineiro, é para falar sobre o futebol mineiro. Para você que tá cansado daquele programinha Eixo Rio-São Paulo, que só fala do lado de lá, vem pro lado de cá, vamos conversar aqui sobre as coisas de Minas, tá certo? E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do jogo do América, né? O América tem um jogo importantíssimo aí na Série B, para poder descolar de vez dessa zona de rebaixamento. É contra o último colocado, que é o Guarani. O Guarani é o pior time da Série B. E o América joga em casa, 11 da manhã, domingo. E aí, o que você acha, Thiagão, desse jogo? O América, na verdade, ele passou um momento que a gente também nota que o América não tem um elenco para estar disputando na zona de rebaixamento. Só que o time, ele estava numa posição que estava completamente assustado, ele estava nervoso e os jogos não vinham acontecendo como esperado. Então o América, agora que saiu da zona de rebaixamento, eu acho que esse próximo jogo, ele consolida essa saída. Eu acho que esse jogo é um dos principais jogos do ano para o América, para ele poder de vez sair dessa zona incômoda, porque o América, ele realmente não tem time para brigar pela Série B, mas também não é um time para ficar ali na zona do rebaixamento. Tem times bem piores do que o América na Série B, e acredito que agora, se o América se concentrar, ele consegue sair dessa zona desconfortável e realmente trabalhar mais em cima da tabela, né, André? Eu acho que está na hora do América descolar dessa zona de rebaixamento. O elenco do América é um elenco qualificado, sim. Acho muito difícil, noticioso, que o time do América consiga a vaga do acesso, porque está uma distância bem grande. Mas também não é impossível, não, vamos falar a verdade. É uma possibilidade, mas muito complicado hoje. Mas o ideal para o América, nesse momento, o primeiro passo do América é deslocar dessa zona de rebaixamento, se afastar desse local que não pertence a ele. Se afastando deste local, aí, quem sabe, buscar uma coisinha melhor, né, Henrique? O que eu gostaria de dizer para o amigo noticioso é que o América hoje vive um grande dilema, né? Ao mesmo tempo que o América precisa se afastar da zona de rebaixamento, e isso com muita urgência, porque ele já saiu, agora precisa se afastar e cada vez mais, e tem elenco para isso, ele precisa também pensar o ano de 2020. Aí o amigo noticioso está dizendo: Luiz, você está sendo muito trágico. Não estou sendo trágico, não. Eu não acredito que o América consiga o acesso à Série A. E não é porque não tenha futebol, é porque começou a Série B de maneira muito irregular. Desastrosa. Muito ruim, né? Sem papo na língua. Quem via os jogos, via que o time estava nervoso. O time não conseguia passar para o campo o que ele tinha de futebol. Então ele começou realmente agora, para recuperar esse tempo perdido, acredito que vai ser muito difícil. Então o acesso realmente vai ser um desafio para o América, muito difícil, mas eu acho que o André falou bem, saindo da zona de rebaixamento, eu acho que é o primeiro passo, é o primeiro objetivo do América aí no ano, né? E aí a reformulação que o América pode fazer pode, claro, passar pelo futebol de base, né? Quer dizer, a gente sabe que a receita da Série B não tem lá as cifras da Série A, isso é verdade. E o América precisa pensar o seu final de 2019 e o seu 2020. Quem sabe essa reformulação também não passa pela valorização, nesse momento em que o América parece se afastar, não é? Parece querer se afastar da Série A, pelo aproveitamento da categoria de base. Verdade, olha para vocês verem. O América hoje tem 18 pontos. O primeiro
o quarto colocado da Série B tem 29, são 11 pontos, são 4 vitórias. O time tem que perder 4, o América ganhar 4 e ninguém nesse meio do caminho fazer resultado. Ou seja, tá muito distante. É evidente que há chance. Torcedor do América, ninguém tá falando aqui que não tem chance. Chance existe. Existe chance. Mas é muito difícil. Então torcemos pro América ter um ótimo resultado domingo, que vença o Guarani e que vença bem o Guarani, né? O América precisa dessa vitória mais do que nunca. Se distanciar é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, chegar na meiuca. Terceiro objetivo, tentar beliscar a vaga. Excelente, também concordo. E o América, esse ano, ele sempre pleiteou, né? Ele sempre trabalhou ali nas primeiras posições para poder ter o acesso na Série A. A gente sabe que quando ele chega na Série A, ele não tem força para permanecer na Série A. Eu acho que passa muito por essa parte financeira, né, André? Eu acho que essa questão das receitas, elas mudam muito de uma série para outra. Então, esse ano o América vai ter que pensar na base, que é um dos times que mais revelou jogadores aí para o mundo, né? A gente tem jogadores aí do América que jogaram no mundo inteiro com muito sucesso. Então, por que não trabalhar a base, valorizar a base para poder ter uma solução caseira e barata aí para esse problema que ele está enfrentando? Exatamente. Agora vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético que joga sábado, 11 da manhã contra o Bahia. É um jogo importantíssimo para o Atlético, que agora já é G5. Já não é mais G4, isso, né? Já caiu porque o São Paulo fez aquele jogo. Quem assistiu o nosso programa de segunda-feira, nós falamos sobre isso, né? Que a vitória do São Paulo faria ele passar o Atlético e que começaria a dificultar as coisas. O Atlético deve ir com o time reserva para esse jogo de quarta-feira, de sábado, perdão. E esse time reserva vai ser o seguinte, o que treinou hoje, tá? Cleiton no gol, Guga na lateral direita, Rabelo, nós vamos explicar o porquê pela opção do Rabelo daqui a pouco, Léo Silva, Martínez, Zé Wellison, Hernandes, Natan, Luan, Otero e Alejandro, que parece que teve uma proposta aí também por Alejandro, né? O que você acha desse time? Pois é um time, dá pra ver a diferença dos semestres, né? No primeiro semestre, antes da parada pra Copa, você via claramente que você não tinha essa possibilidade de banco, né? Quando você olhava pro banco, você não tinha essa qualidade que nós temos hoje. Hoje, estávamos comentando mais cedo aqui, que é um time considerável, é um time com boas peças. Eu acho. E é um time bem estruturado e capaz de brigar aí de igual para igual com qualquer time do Campeonato Brasileiro. Então, essa parte aí do Atlético, esse time B, que hoje está mais reforçado, vem muito do trabalho do Rui Costa, que conseguiu suprir algumas posições pontuais, que estavam bastante carentes no Atlético. Não tínhamos alguns jogadores reservas. Não tinha lateral esquerdo. Não tinha lateral esquerdo. A gente não tinha um volante à altura. Hoje o Martínez vem fazendo aí um papel muito bacana. Se não joga Jair e nem Elias, entra Martínez. Entra Martínez. Temos o Wellison também, que perdeu aí essa vaga aí pro Martínez. Ele era titular, o Zé Wellison. Exatamente. Então hoje você vê que o time, o elenco, ele é mais consistente. E com isso a gente pode enfrentar duas competições, como nós estamos pela Sul-Americana e pelo Brasileiro, com qualidade nos dois. Mas eu queria ressaltar também, o André, o horário do jogo, esse horário de 11 horas, a gente estava comentando mais cedo aqui, o tanto que é um horário propício para você levar a família, para você levar a criança no estádio, que os pais, a gente estava até comentando aqui da movimentação dos pais para poder levar as crianças, enfim, a gente precisa resgatar um pouco disso, né? O futebol ultimamente está muito violento, tá todo mundo muito, a paixão está transcendendo a razão, né? Então o pessoal está brigando muito, então a gente precisa trazer esse clima de família para o estádio, porque o futebol nada mais é que um esporte apaixonante, mas é um esporte e é um lazer, então a gente precisa realmente tratá-lo como tal e com mais civilidade. E a criança, as mulheres, eles trazem esse ar mais pacífico aos estádios. Eu acho que isso é muito importante. Acho que deveríamos fazer mais vezes horários como esse. Cara, impressionante. Eu tava passando pela loja do Atlético e eu vi muitos pais entrando dentro da loja para fazer a compra para os seus filhos, para poder levar os seus filhos para ver esse jogo. E eu acho que até por conta do horário, o horário ele aquece
o pai de família levar ele, por exemplo, ele sabe que ele vai chegar lá 11 horas no estádio, vai sair 1 hora, leva o filho para almoçar junto, faz um programa família. E o futebol precisa de família. O futebol ele precisa sair dessa questão da violência que está se encontrando muito dentro dos gramados, dentro dos estádios. Então eu acho muito legal essa questão desse horário. Não precisa ser sempre, exatamente, mas ter alguns jogos no horário, vamos chamar horário família, é muito bom. Agora, um aspecto que a gente precisa ressaltar com relação a esse horário o horário favorece, como vocês disseram, a família. E cria também a oportunidade para que o torcedor atleticano possa ver em ação jogadores que normalmente não vinham sendo tão aproveitados. Verdade. Caso de promessas como o próprio Alejandro. O Alejandro é um talento do time do Atlético, quer dizer, é uma cria da categoria de base do Atlético. É um jogador que vai trazer ainda muitas alegrias para a torcida e que a gente só via entrar substituindo o Ricardo Oliveira. Verdade. Quer dizer, ele precisa de uma sequência. Não, eu vou explicar. E esse horário favorece, porque o torcedor vê outros jogadores. Eu acho muito legal. E eu vou explicar para você, Noticioso, o porquê da entrada de cada jogador, tá? O Cleiton, que é o goleiro mesmo, goleiro cansa menos, normal. Guga é o reserva direto do Patrick. O Patrick vai descansar, tem um jogo no meio da montanha, né? Lá no meio, porque no alto é 4 mil, no meio é 2.500. Agora vamos lá, por que o do Rabelo? O Rabelo, gente, nós tínhamos o Maidana, que seria o zagueiro imediato. Só que o Maidana está lesionado, está com um problema na coxa, um problema posterior na coxa. Então o que acontece? Não tem outro zagueiro de um nível qualificado para entrar. E o Hever teve aquela pancada no final do jogo passado, na cabeça, que ele fez até exames médicos, tá tudo ok, só que o médico falou, melhor deixar descansando. E o Rabelo já tá mais inteiro, vem o Rabelo, né? A questão da opção, por exemplo, pelo Giovani, muita gente falou, por que o Giovani não jogou? Por que o Giovani não jogou? O Giovani não jogou porque o técnico Rodrigo Santana quer que ele faça 90 minutos. Quer manter ele o jogo inteiro. Então, como o Giovani, e isso é na minha opinião, tá? É o melhor reserva do Atlético, se é a minha opinião, eu acho que ele fez bem. Porque ele sabia que o Giovani ia entrar ali 20, 30 minutos contra o time, no meio de semana, ia dar um sangue, mas talvez não seria tão decisivo, porque o time já era um time mais fraco, né, entre aspas e tudo mais. E na partida contra o Bahia, que é para o Atlético se manter na disputa do campeonato, seria mais importante o Giovani jogar. E agora, vamos falar a verdade, esse ataque, na minha opinião, é um ataque muito bom. O Natan, quando tá entrando muito bem. O Luan tá meio termo, vamos ver o que o Luan apresenta agora. O Otero, quando entra bem. Bate bem na bola, é decisivo em falta. O Giovani entra muito bem. E o Alejandro é o artilheiro hoje, Noticioso. Vou explicar para vocês. Em questão de estatísticas, o Alejandro hoje é o cara com menor número de partida e maior número de gol no Atlético. Então o Alejandro, a média de gol dele hoje é a maior do Atlético, ele é o mais efetivo. E vamos ver, uma notícia para vocês é o seguinte, segundo o site esportivo, foi informado que o Atlético recebeu uma proposta de 7 milhões de euros pelo Alejandro. Só que o Atlético não topou. O Atlético quer 10 milhões de euros. A notícia é essa. O que você achou dessa notícia aí? Eu acho que pode ser uma justificativa até para esse não aproveitamento aí do Alejandro. A gente realmente ouvia murmúrios que tinham algumas propostas aí na mesa do Atlético, mas o Atlético não passava essa informação. Então esse tempo aí que ao invés de entrar com o Alejandro, entrava-se com o Papagaio, pode ser também que estavam tramitando aí algumas propostas. Exatamente. Então o que acontece lá internamente a gente não sabe. Eu só sei que o Alejandro é um jogador de muito potencial, tem que trabalhar o lado emocional dele, porque é um jogador que ainda sente muito quando perde um gol, quando de repente não vai bem numa partida, você sente que ele não tem a mesma segurança para lidar com essa fase, como o Ricardo Oliveira que ficou aí vários jogos sem marcar, e claro que ele sente, todo jogador sente, mas o Ricardo Oliveira trabalha diariamente e a postura dele é mais madura com relação a isso, ele consegue lidar melhor com esse tipo de crise. O Alejandro, ele é novo, é um cara de muito potencial, a gente também não pode despejar nele toda a responsabilidade do ataque do Atlético, mesmo porque o ataque do Atlético hoje é o que mais a gente precisa acertar, porque a parte da defesa, o Rodrigo Santana está dando um show, a defesa do Atlético hoje é uma das mais consistentes do Brasil, a gente tem hoje um meio de campo assertivo, a gente está precisando trabalhar aquele último terço do campo, que é onde está faltando as finalizações, você vê que as criações estão acontecendo, só que as finalizações estão deficientes, e realmente
bolas na trave, a gente não está dando muita sorte, mas eu acredito que uma hora vai entrar, porque eles estão trabalhando muito e está todo mundo muito dedicado. E eu queria também ressaltar a dificuldade que nós estamos tendo com os pênaltis. Os pênaltis nos últimos jogos do Atlético têm sido completamente ineficientes. Então isso mostra uma insegurança de quem está batendo. Quando não é o Fábio Santos, que é o batedor oficial, quando é outro jogador batendo, você sente que eles sentem. Até o Casares mesmo sentiu nesse último jogo, né? Ele bateu mal, errou. Luan também teve, Alejandro bateu, errou. Nos últimos jogos aí, se não me engano, nos últimos 5 jogos, nós perdemos 4 pênaltis. Eu acho um número muito expressivo e o pênalti é muito decisivo aí para essa fase aí nos campeonatos que a gente está jogando. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha o quanto custou caro pro Atlético isso. Perdeu o pênalti contra o Fortaleza, empatou, deixou de fazer 2 pontos que estaria hoje à frente do São Paulo. Perdeu o pênalti agora aí, que poderia ter aberto uma quantidade maior no saldo lá na Colômbia. Tá custando caro. Tá custando caro. Exatamente. E a parte, é claro que a defesa, a gente sempre fala esse jargão aí, né? Que as defesas ganham campeonatos e os ataques ganham jogos. Só que realmente está na hora de a gente equilibrar, de nós equilibrarmos essa balança, porque realmente o time está ainda desequilibrado. Ele está defendendo muito bem, está tendo uma defesa consistente, mas o ataque realmente ele está precisando de um ajuste. Tanto que no jogo contra o Laikidá, o placar só não ficou mais elástico porque os atacantes não conseguiram converter. E os gols, curiosamente falando, até avalizando o que nós estamos falando, foram feitos por 2 volantes. Ou seja, Jair e Elias fizeram os gols. Então, a gente precisa realmente alinhar esse ataque mais do que urgente, porque realmente os campeonatos agora vão precisar de uma efetividade maior. Agora, eu acho que vale destacar que essa arrancada do Atlético, principalmente após a consolidação do trabalho do Rodrigo Santana, sim, passa pela defesa, mas em grande medida vai se sustentar justamente pela qualidade do sistema defensivo do Atlético, né? Você percebe que o Atlético não joga mais com sua defesa exposta. Não joga. E aí eu aproveito e coloco a pergunta para você noticioso que acompanha o canal, né? Você pode interagir conosco por meio dos comentários, enfim. O Cleiton já não merece ser titular desse time do Atlético? Eu vou falar com você. Se o Victor voltar para ser titular do Atlético, é o maior tiro no pé que o Rodrigo Santana vai dar. E eu vou falar para vocês, ele vai dar esse tiro no pé. Ele vai dar, acha? Eu tenho certeza, porque o Rodrigo Santana ele é insistente com o jogador que tá jogando mal. Parece que ele quer ganhar o elenco, parece que ele quer ganhar o jogador. Ricardo Oliveira, 35 mil jogos sem fazer gol. Alejandro, 2 partidas sem fazer gol. Reserva. Mas o futebol é momento. Jair custou a pegar a titularidade. O Jair só pegou a titularidade porque o Zé Wellison machucou e o Paraguai não tinha condição de jogo. Aí vira titular. Vamos continuar para você ver. O próprio Patrick, o Guga vinha jogando, mas não defendia. O Guga só atacava. O Patrick começou a jogar defensivamente melhor, custou a pegar. Eu vou falar para você, noticioso. Tenho certeza do que eu tô falando com você. Na hora que o Victor tiver condição, ele volta pro time titular. Agora eu queria falar uma coisa engraçada, porque eu tô achando que o Victor já melhorou. Eu acho que eles estão poupando um pouquinho o nome Victor para poder manter o Cleiton. Porque se você pegar uma tendinite, ele parece que ele estava com uma tendinite, né? No tornozelo. No tornozelo, enfim. Cara, já era para ter melhorado há muito tempo. O cara é um atleta. Então eu acho que no staff ali do Atlético, eles estão dando uma cozinhada até por esse tempo do Cleiton. É claro que se o Cleiton, que é o jogador mais novo, tiver qualquer jogo, que tiver qualquer instabilidade, uma falha, enfim, ele já vai ser queimado de cara para colocar o Vitor de volta. Mas por enquanto, eu acho que eles estão dando essa oportunidade pro Cleiton, porque tá vendo que tá num bom momento e na minha opinião, foi o que eles fizeram com o Fábio um tempo atrás, assim. Mas segura um pouco, segura um pouco para poder dar uma equilibrada aí no elenco. Não, eu vou falar uma coisa com vocês. Olha como é que o mundo do futebol é mágico, né? O Cleiton tá voando, pegando tudo, fazendo defesas extraordinárias, ponte para um lado, ponte para o outro, beleza? De repente ele é convocado para a seleção olímpica e o Vitor volta. Exatamente. Ou seja, o cara pega ali a vaguinha dele. Então aqui, ó, você não acha que o Rodrigo Santana tá esperando esse momento que ele vai sair e vai se ausentar por 2 jogos para botar o Vitor e de repente ter essa justificativa? Então, assim, com certeza. Administrar grupo também, gente, é muito difícil. É difícil demais. Não é uma coisa assim tão fácil. Acredito que os jogadores tem uma parte
parte interna ali que nós nunca vamos saber o que acontece. A gente tem que confiar no trabalho do Rodrigo Santana, que vem apresentando coerência, vem apresentando um bom domínio sobre o grupo, né? Mais do que o Thiago Largue, na época do Thiago Largue, porque hoje ele tem o respaldo do Rui Costa. Então hoje o Rodrigo Santana tem a nossa confiança, mas que realmente a gente percebe essas nuances aí desse tipo de transição, né, de jogadores, enfim. Eu também acho que ele está esperando só essa saída aí para a seleção, para voltar com o Vitor e de repente ali justificar a volta dele. Vamos sair aqui um pouquinho das montanhas, só para dar uma pincelada aí no Nacional. Ontem, Corinthians e Fluminense foi um jogo horroroso. Gente, quem pôde ver aquele jogo deu meu calo, Deus do céu. Se um desses dois for para final com o Atlético, eu acho que vai ser calo. Minas vai papar isso aí. Eu acho que o futebol mineiro leva o título. Viu? Eu também acho. O futebol mineiro vai levar esse título, porque eu vou falar com você. Que joguinho feio. Não, mas foi sofrível, assim. Eu vi o jogo todo ontem com a transmissão da Zone, né? Que tem feito excelentes transmissões. Eu realmente não gostei do jogo. Foi um jogo truncado, um jogo sem criatividade, você não teve boas oportunidades de gol, foi um jogo muito fechado. Mas realmente o Fluminense hoje, agora com esse empate, ele tem uma vantagem, na minha opinião, para a volta, né? Porque joga em casa e o Fluminense, por incrível que pareça, tem uma consistência de jogo. Nós jogamos agora, o Atlético jogou contra o Fluminense recentemente, a gente viu que o Fluminense tem um volume de jogo. Então é um time que é mais perigoso do que parece. Agora, foi um duelo muito parelho. Quer dizer, o Fluminense e o Corinthians, nesse jogo de ontem, apresentaram um futebol feio, burocrático, sem chance de gol, com toque de lado, sem velocidade, né? Eu acho que isso diz respeito principalmente ao momento das duas equipes. Parece que o Corinthians está num grande platô, quer dizer, o Corinthians não arranca em definitivo como um dos candidatos a brigar de cima no Brasileiro, não é? E isso se reflete em outras disputas. O Fluminense, embora tenha vencido o jogo contra o CSA, não é? E tenha trocado o seu treinador, não é? Isso de alguma forma motiva o grupo. Também não apresenta um futebol vigoroso, vistoso. Então acho que o duelo está aberto. Leve vantagem para o Fluminense, mas o duelo está aberto. A boa notícia daquele jogo horroroso de ontem é que o futebol mineiro, repito, terá grandes chances de vencer qualquer um desses dois adversários. Verdade, Luiz. E uma coisa interessante que eu vou discordar de vocês é o seguinte: eu acho que é o jogo pro Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians adora jogar no contragolpe. Ontem ele teve que atacar. Ele detesta atacar. O Corinthians não sabe atacar. O Carille é da escola do Mano, né? Exatamente. Eles jogam muito parecido. O Carille é da escola do Mano. Eles jogam muito parecido com os times do Mano. E isso é o ponto. Esse é o ponto. O que acontece? Como o Corinthians joga defensivamente, muito defensivamente, ele vai jogar em contragolpe, e é o que ele gosta de fazer, e o Fluminense não sabe jogar. Vamos pegar o jogo contra o Atlético, gente. Quem viu o Atlético e o Fluminense, viu que quando o Fluminense se jogou pro ataque, acabou, perdeu o jogo ali. Então o que vai acontecer? O Fluminense vai se jogar pro ataque, se continuar jogando como vem jogando, vamos deixar isso claro, né? Porque agora tá lá o Oswaldo de Oliveira, então ele pode fazer algumas mudanças e tudo mais. Ou brigar com um jornalista aí qualquer. Ou brigar com algum jornalista qualquer, né? E o time do Corinthians vai porque gosta, que é contra-golpe, é jogada toquinho de bola, levinho e tal. Porque o Corinthians chegou nessa posição que ele tá hoje, que é sexto colocado do Campeonato Brasileiro, ganhando de 1-0. 2-1. Aquele jogo que o Corinthians já vem fazendo há um tempo. Ele ama fazer, né? Que é joguinho burocrático horroroso. Eu vou fazer uma pergunta para o amigo noticioso. Corinthians e Fluminense ontem. Foi um jogo de defesa contra defesa? Você pode comentar. Né? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. No comentário, vamos ver quem vai passar aí, porque na verdade o Atlético tem total interesse aí nesse resultado, porque possivelmente o vencedor desse duelo vai estar na semifinal, mas possivelmente é o vencedor desse duelo que vai estar na final. Porque o time o outro time da outra semi eu acho que não consegue também, ele também tem pouca expressão. Então acredito que um desses dois times vai estar na final. E acreditamos nós que o Atlético também vai estar na final. Então acreditamos que eu acredito que a gente vai ter uma final de times brasileiros na Sul-Americana. Também acredito que nós vamos ter uma final de times brasileiros na Sul-Americana. Então é isso aí, noticioso. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Curta esse vídeo,
Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Divulga aqui esse trabalho que a gente faz com muito carinho para você, torcedor mineiro. É o futebol aqui, como diria um amigo meu, atrás das montanhas, né? O futebol aqui nosso é um programa feito para você. Esqueça Eixo e Rio São Paulo. Foca aqui nesse programa, que esse programa é para você, mineiro. Então, é isso aí. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, André. Valeu. Abraço. Luiz, brigadão. Brigadão. Tudo de bom. Um abraço a você, noticioso. Um abraço para China Azul. Um abraço para a Massa Atleticana e para você, mineiro, que acompanha o futebol atrás das montanhas. E ó, segunda-feira, estamos aqui de volta para comentar a rodada. Então, noticioso, valeu e obrigado. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!